Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é quarta-feira, dentro da oitava de Páscoa. Vamos meditar a palavra de Deus para vivermos esse espírito de alegria, de paz, de vitória sobre a morte que o Senhor realizou por nós, vencendo a morte. Do Evangelho segundo São Lucas. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos somos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 seus companheiros e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Irmãos amados, é lindo este evangelho. Os discípulos de Emaús, esses 2 discípulos, um chamava Cleofas, o outro não sabemos, iam voltando para Emaús, 8 quilômetros de Jerusalém, cabisbaixos, desanimados, porque viram todo o mistério da cruz, o sofrimento da cruz, da paixão, mas pensavam que tudo estava acabado, porque eles esperavam um libertador diferente. Achavam que Jesus ia vencer os romanos, ia restaurar o reino de Israel, humanamente falando. Não perceberam que o mistério era muito maior. Não perceberam que o reino de Deus não é deste mundo. Que Jesus não veio vencer romanos, veio vencer o demônio, a morte, o pecado, que é o que realmente nos deixa tristes, desanimados, infelizes, que destrói a nossa vida, é o pecado. O problema do povo de Deus não eram os romanos, era a morte que sempre reinou sobre eles, a morte do pecado. Então os discípulos não percebiam isso ainda, não entendiam
o mistério salvífico, a Páscoa. Mas Jesus é bom. Jesus não os julga, não os condena, vai atrás deles no caminho. E lhes devolve a alegria, ele lhes anuncia, não percebeu que o Cristo precisava sofrer para entrar na glória. Não perceberam que a minha libertação é muito mais profunda. Eu quero vos libertar da morte eterna. Quero vos dar o céu, a vida divina, a vida eterna. E caminha e lhes explica as Escrituras. E fica com eles, e entra na casa com eles, em Emaús, e celebra a Eucaristia. E no partir do pão, eles o reconhecem. E o que significa na fração do pão, no partir do pão? O que significa essa Eucaristia? Significa que todo o mistério se faz presente de novo. Jesus parte o pão em cada Eucaristia, parte o seu corpo. O mistério da cruz se faz presente na Eucaristia. O mistério da cruz se faz presente na Eucaristia. O sofrimento, a paixão se faz presente de novo, com o mesmo poder salvador. E mais ainda se faz presente o túmulo vazio, a ressurreição. A Eucaristia traz todo esse mistério, atualiza cada vez que se celebra a Eucaristia, esse mistério se faz presente e o Senhor dá a vida. O Senhor parte o seu corpo, o seu sangue por nós e ressuscita. E vence a morte e nos dá a vida. Fantástico, irmãos. A Eucaristia é fazer presente todo esse mistério, realizado de uma vez para sempre por Cristo na Páscoa. Alegria, não estejais tristes, nem desanimados. Se realmente compreende esse mistério, se realmente experimenta a vitória de Cristo sobre a morte, poderá estar caminhando no meio dos romanos, no meio do sofrimento, das dores, das doenças, dos problemas, da falta de dinheiro. Poderá estar carregando a cruz cada dia e ressuscitado, porque tem uma vida que romano não mata, que ninguém mata, que é a vida eterna, que o Senhor quer nos dar por esse mistério da Páscoa. Alegria, irmãos, o Senhor realmente ressuscitou e venceu a morte, e caminha conosco, para não andarmos aí de cabeça abaixo, destruídos pela morte, mas que possamos caminhar alegres, de cabeça erguida, ressuscitados com Cristo, e experimentar que a morte que nos cerca de todos os lados não tem poder sobre nós, porque o amor de Deus por nós é maior do que a morte. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.